Amém? Então, continuando o nosso assunto, que na verdade, se você não está percebendo que é uma continuação, mas eu estou tentando ligar aqui os assuntos, né? A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, falamos hoje de manhã, vivemos por essa fé, e agora nós estamos no caminho, ou seja, estamos na caminhada, estamos na direção do nosso alvo maior, que é chegar lá com Cristo. Então nós estamos nessa caminhada. A caminhada para alguns demora um tempo. Quem sabe aqui tem gente que tem 1 ano de convertido só, outros têm 5 anos, 10 anos, 20 anos ou mais. Então o certo é que o tempo da nossa caminhada, o tempo que eu estou prosseguindo diante de Deus ou com Deus, e que aí o bom é a gente olhar para nós e olharmos o nosso curso de caminhada para Deus e olhar que nós temos sido fiéis para Ele, a Ele. Aí nós olhamos para nós falando: Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem me dado graça, porque eu persevero na minha vida de fidelidade, eu persevero na minha vida de caminhada com o Senhor, mesmo com todo tipo de prova, dificuldade, mas ao Senhor eu tenho sido fiel, ao Senhor eu tenho devotado a minha vida, e Ele tem recebido a sua devoção, a sua expressão de fé, de obediência. Então nós estamos caminhando com Ele. Esse caminhar precisa ser de um modo digno, e hoje à noite aqui vamos falar, se a gente fosse pensar em coisas que a gente tem que estar firmando valores aí na caminhada, e íamos falar muitos pontos, mas hoje só 2 que vamos estar reforçando aqui hoje à noite, e aí você possa ouvir a palavra que está em Efésios capítulo 4, verso 1, diz a palavra do Senhor. Vou ler na atualizada, diga assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4, verso 1. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós temos tirado para louvar, engrandecer o seu nome, e agora para ouvirmos a palavra. Deus, a palavra lida, ela é abençoada, e que ela possa ser aplicada no nosso coração, que hoje nós possamos ouvir e entender que não foi para tempos passados, outras pessoas, é para mim, é para nós que estamos aqui hoje à noite. Então nos abençoe em nome de Jesus, amém. Estamos no caminho. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, verso 6, disse o quê? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho. E quando ele afirmou isso, um dos discípulos que tinha perguntado para ele: Senhor, mas não sabemos o caminho, para onde é que nós vamos? Então Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho. E isso mostrando para o Senhor Tomé que ele não estava perdido, que ele estava seguindo. E se ele estava seguindo Jesus, ele era um seguidor de Jesus, ele estava no caminho, porque ele estava seguindo a Cristo. Então ele não estava tão perdido conforme ele achava, ou quem sabe ele afirmou, porque eram algumas dúvidas que ele tinha ali para poder ser esclarecida. Mas ele já estava no caminho, porque ele já acompanhava Cristo, conforme falamos hoje de manhã. E a caminhada foi: toma sua cruz e me segue. E aí eles continuam seguindo Jesus. Foram até onde? Até o Gólgota. Chegou até o monte lá, onde ele foi crucificado. E eles seguiram Jesus até o lugar da sua crucificação. E ali, aonde eles, vendo o seu mestre sendo crucificado, e entenderam então que algumas coisas agora cabia a eles como servos, discípulos. Então nós entendemos que esse caminhar com Deus, essa caminhada para a glória do Senhor, com o Senhor, depende de alguns valores que nós temos que formar na nossa vida. Os valores foi o que Jesus fez com seus discípulos: separou o grupo e em específico os ensinou algumas coisas. Nós vamos chamar aqui de valores, de princípios, que tem que ser entendido, obedecido. Então a gente entende que nós somos guiados ou conduzidos por princípios, por valores. A nossa vida tem que estar sendo guiada por valores. E aí entendemos que a lei do Senhor, a lei de Deus, a lei moral,
ela é como duas paredes, né? Duas paredes, você pensando aqui em duas paredes. E quando nós olhamos as duas paredes, porque o caminho está aqui, e as duas paredes nos dando uma direção, sentido único. Não tem como voltar, retorno, não tem como atravessar para cá nem para lá. Mas no sentido do que Deus fala para nós, sentido único. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quando a gente vai pensar na lei do Senhor como essas duas paredes, então ele está colocando primeiro os mandamentos que diz respeito à pessoa dele. Quais são os mandamentos que diz às pessoas dele? São 4 mandamentos. Um é para você, 5. E 5 mandamentos que a Bíblia fala que é para nossos próximos, ou seja, para as pessoas. Então, se alguns mandamentos que o Senhor nos concede, pensando em um dos lados, dessa forma, é aqueles mandamentos que diz respeito à maneira de como nós lidamos com Deus. E outros mandamentos são aqueles como nós lidamos com as pessoas, como é que nós temos que relacionar. Então ele disse, olha, amarás o Senhor teu Deus, é isso? E ao seu próximo como a ti mesmo. E ele coloca então aqui uma direção para nós, um sentido único, onde nós temos que caminhar em direção daquele sentido que ele disse, olha, aqui é o seu alvo, aqui é o seu norte, caminhe nessa direção. Então nós temos que olhar para nossos, vamos dizer assim, próximo, olhar para Deus e viver como nós temos que viver. Mas fala também dos extremos, quando a gente pensa dos extremos, todo extremo é perigoso, né? Ou seja, extremos que às vezes vamos demais para um lado ou vamos demais para o outro. Você pensa assim, mas como é que tem um extremo indo demais para Deus? Tem muita gente que entra num estado de legalismo, que a sua busca para Deus se torna uma coisa danosa para ele. Ou seja, danosa buscando Deus, sim. Quantas pessoas nós vemos aí surtados, e aí ele começa a falar das coisas de Deus e coisas da Bíblia. E alguém fala assim, ah lá, leu a Bíblia demais, ficou doido, né? Mas não é porque leu a Bíblia demais, é porque muitas das vezes o desequilíbrio, ou seja, o extremo que se parte na vida religiosa, leva a pessoa a desequilíbrio, leva a pessoa a se perder naquilo que é o senso, segue no sentido obrigatório, amando a Deus e amando o seu próximo. Então nós vamos estar no caminho, andando na direção daquilo que Deus tem para nós estarmos andando. Então, ou seja, e o nosso papel como igreja, a gente pensando como discipulador, professor, líder de célula, enfim, nós temos que estar trabalhando com as pessoas em cima de princípios. E a gente falei domingo passado um pouquinho sobre isso, que às vezes algumas coisas são passadas para os outros, como para as pessoas, como sendo um costume, uma cultura. E como muitas igrejas aí estão apoiadas em cima de costumes, e não em cima de princípios bíblicos. Então, quando nós pensamos em nós, como igreja, como professor, como discipulador, como aquele que está orientando alguém com as Escrituras, o nosso papel é ensinar os princípios, os valores. Então, nós temos que olhar para as Escrituras e mostrar para elas como elas têm que compreender, como têm que obedecer os princípios, os valores que a Bíblia nos passa, que está aqui nas Escrituras para nós. Então, esse é o seu trabalho. Esse é o seu dever como crente. Esse é o nosso dever como igreja, de levar as pessoas a entender os princípios bíblicos, a formar os verdadeiros valores da fé cristã, não só na mente, mas no coração de cada um deles. Esse é o dever de todos nós, cada um de nós aqui. Devemos estar fazendo discípulos, preparando pessoas a levar a conhecer o Evangelho. Então, entendemos que quando essas pessoas estão aí vivendo uma vida, vamos dizer assim, mais preocupados com as regrinhas dos homens, né? A regra dos homens, o costume que isso é passado, não é Bíblia, não são princípios. As pessoas têm tendência de ficar olhando mais para o homem, mas o que é que acham? E eu me lembro de alguém um dia falando comigo, né, pastor, eu não faço isso porque o senhor prega lá na igreja que eu não posso fazer. Eu não faço isso porque o senhor prega na igreja que eu não posso fazer. Então quer dizer que eu estou mandando na pessoa, ordenando como é que ela tenha que viver. Então isso não é verdadeiro, isso não é, vamos dizer assim, o que a gente tem que passar ou tem passado para a igreja. Então não são nossos preceitos, não são aquilo que nós achamos que é o certo ou errado a fazer.
Ah, eu não faço porque o pastor prega dizendo que não pode fazer, então eu não faço. Qual é o entendimento que essa pessoa tem tido do Evangelho? Qual é a compreensão que essa pessoa tem tido do Evangelho? E às vezes encontramos alguns jovens, por tempo encontramos alguns jovens, que eu fui dar um conselho para um jovem que estava namorando, e ele falou: pastor, eu sei até onde que eu tenho que ir com o meu namoro. Digo, caiu, desabou no pecado. Eu sei até onde eu tenho que ir com o meu namoro. E eu pensei com meus botões, já caiu, já desabou, já cometeu fracasso, praticou coisas que não devia. Porque quando ele pensa que ele já sabe, ele sabe exatamente o limite aonde que ele tem que estar, a preocupação de quanto a pessoa pode, qual é a liberdade que ele tem, o limite que ele tem. Se ele está caçando a linha de limite, ele já está procurando o fracasso. Ele já está com tendências fortes à queda. Você sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa pensa assim, é o homem quem ordena, é o homem quem diz, é o limite que eu sei que eu posso chegar, ele já está caminhando para o fracasso, é porque ele está olhando ou vivendo o Evangelho do horizontal aqui. É o que as pessoas estão pensando, é o que as pessoas estão querendo, é o que os outros acham, o que os outros vão pensar. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Colossenses capítulo 3, aonde a Bíblia fala no verso 1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são daqui, da terra. Quando nós olhamos para o Evangelho, mas o Evangelho, que ele é buscado no alto, aonde Cristo está, nós não vamos se preocupar com o limite que nós temos que andar. Se nós estamos na beira de abismo, na beira de buraco. Porque o que a pessoa acha, que ele deixa de pensar. Se nós estamos procurando agradar a consciência dos homens, e não estamos preocupando em saber aquilo que são os princípios que Deus tem estabelecido para nossas vidas, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos fadados a errar. Nós estamos fadados porque não é aos homens que temos que agradar. Não é aos homens que nós temos que temer. A pessoa de Deus é que nós temos que temer, a palavra dele que nós temos que obedecer. E o princípio que nós conhecemos é que nós temos que guardar. E aquilo que nós falamos na semana passada, à medida que eu vou andando com o Senhor, eu vou aprendendo mais com Ele, mais a minha vida vai sendo firmada em Cristo. Então não é o que a pessoa acha, o que as pessoas acham. Às vezes até mesmo liderança, vamos dizer assim, às vezes tem ensinado algumas coisas aí. O que as pessoas têm aprendido? Mas quando a gente fala que nós temos que ensinar princípios, temos que estar ensinando para as pessoas valores, e elas vão assimilando e aprendendo isso, e tendo a compreensão que isso apenas não é letra, não é sugestão, são princípios, e os princípios são inegociáveis, e eu tenho que obedecer. Mas eu quero explicar um pouquinho mais, Douglas, sobre a diferença do que é a teoria do conhecimento. Muitas das vezes você pega um livro aí muito bom, eu estou com um na minha mesa lá, que é isso aqui para ler. Quando eu pego nele, até já fico cansado de tantas coisas que tem que ler lá, A Igreja Centrada é um livro para a gente ler. Foi Jesus, que abençoado para me ler. Vou ler, mas vou ler. E aqui acredito que eu vou chegar no fim daquele livro, no final da leitura, eu não vou lembrar de um centésimo dele, conhecendo aqui a minha cabecinha, eu não vou lembrar um centésimo do que eu li. Então o que eu fiz? Eu passei meus olhos, li, reli, já estou lendo, relendo, e eu recebi muitas informações, mas essas informações para mim não virou conhecimento, mas tem coisas que eu estou aprendendo nas Escrituras, que eu estou aprendendo nas minhas leituras, que passou a ser conhecimento. Agora já não sou mais ignorante com respeito àquilo que eu estou lendo, ou que alguém está pregando ou ensinando. Eu deixei de ser ignorante. Agora eu tenho a luz daquilo que está sendo pregado. O princípio aqui, eu tenho a compreensão, não é informação. Agora, se você tem a luz daquilo que está sendo aqui escrito, a compreensão passou a ser conhecimento. E você tem a responsabilidade moral de obediência. São princípios. Nós entendemos as Escrituras, entendemos o que é que Deus quer, aquilo que Deus quer
que a gente pratique, que a gente faça. Então são princípios. E isso aí não depende de pastor, de irmão, de pessoas, depende de quê? Do que você tenha de sede, de desejo, e que busque, que você compreende, e à medida que você vai compreendendo, maior vai ser o seu conhecimento. E alguns querem ser até mestre, e a Bíblia fala, não tenha essa preocupação de ser mestre, porque maior responsabilidade estão sobre aos ombros dos mestres, porque se tem a compreensão para poder ensinar, é porque tem a compreensão, porque deve obedecer. E aí nós entendemos isso. O evangelho que eu compreendo, eu vivo. Nós tiramos o evangelho de uma teoria para ser uma prática. Você, líder de célula, entende que quando você estiver dando as suas lições, você como líder, a teoria que você passa não tem que ser só teoria, não deve ser teoria. A sua vida tem que ser igual aos princípios que você ensina. Professor da mesma forma. Pastor, pregador da mesma forma. Nós temos que entender que aquilo que eu ensino tem uma responsabilidade. Se eu estou ensinando, é porque eu tenho compreendido como princípio. Então a minha vida tem que ser coerente com os princípios que eu entendo. Isso são os valores. São valores. E aí isso nos aperta. Nos aperta porque nos tira dessa condição do evangelho de que se vive de qualquer maneira, que se vive de qualquer jeito. Aí fala assim, dura palavra, é mesmo, porque a nossa vida, nosso cristianismo, tem que ser fundamentado em valores, em princípios, e eu acredito que muitos de nós aqui temos vivido dessa forma, muitos de nós aqui temos andado dessa forma, e a Bíblia nos ensina que a nossa vida tem que ser santificada, que eu vou entrar agora no segundo ponto, falando então de dois princípios que nós vamos trabalhar, onde está em Hebreus 12, verso 14, que diz assim, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente entendemos que aqui tem um princípio, e que o Senhor tem nos ordenado a viver dessa forma, a sermos santos, a sermos separados para Deus, sermos exclusivos para Deus. Nós não nos dividimos com a nossa vida de pecado, de carnalidade com Deus. Nós somos inteiramente entregues para o Senhor. Olhando para nossas vidas, entendemos que somos inteiramente entregues. Aqui eu vou dar uma sugestão, que a gente faça aqui uma ressonância, não é magnética não, mas uma ressonância do nosso corpo, uma ressonância da sua alma, da minha alma, uma ressonância do nosso espírito, porque tanto na carne, como também na nossa alma e no nosso espírito, que pode se tornar impuro, pode estar se tornando ligado com outras coisas e não com o Espírito de Deus. E que essa ressonância, que você entende muito bem, que é um exame que vai, como se diz, descobrir, né, detalhes minúsculos, né, de uma enfermidade, por exemplo, e aqui nós estamos falando da enfermidade do pecado. E essa ressonância é a gente permitir que o Espírito Santo penetre no centro da nossa vida, no centro do nosso ser, para ele desacortinar aquilo que está abrigado no nosso coração. E aqui eu quero falar um detalhe importante, para aquelas pessoas que vivem uma vida de cristão, mas o cristão do ora bem, ora mal, ora bom, ora em cima, ora embaixo, ora aqui, ora acolá. Aquela vida que a pessoa está numa inconstância, ele não sabe o que é viver uma vida de vitória em Cristo. Essa pessoa precisa fazer essa ressonância com urgência, porque alguma coisa está entranhada na sua carne, alguma coisa está entranhada na sua alma e no seu espírito, que você precisa ser liberto. E nós entendemos que na palavra do Senhor, conforme nós lemos aqui agora há pouco, que ele fala aqui, né, essa santificação sem a qual ninguém vai ver o Senhor, o ser santo, inteiramente separado para Deus. E aí eu quero colocar algumas coisas rapidamente, não vamos explicar minuciosamente sobre isso, de uma forma minuciosa, mas vamos citar. Muitas das vezes o pecado enraizou no ser do indivíduo.
E ele criou, como nós já falamos aqui, criou hábitos malignos. Falamos aqui desde o nosso palavreado que vemos, etc. Paixões difíceis de se livrar delas, que causa aí um tipo de dependência. Valores torcidos, como a própria religião, que a gente pensa assim, a religião, às vezes a pessoa vem para a igreja e ela traz tantas coisas que está ali envolvendo a sua vida, a sua compreensão com respeito à religião, com respeito à pessoa de Deus, e alguns até traumas. A gente já ouviu falar de pessoas que teve sérias dificuldades de ter relacionamento com Deus, porque não conseguia olhar para Deus como seu pai, por causa da sua história familiar, não conseguia olhar para Deus como pai. Então, coisas que entranharam na alma, que atrapalharam a pessoa a viver uma vida totalmente complicada. E quando se fala de Deus, ele tem dificuldade de compreender Deus, por causa de dificuldades que tem. Alguma questão de submissão. E submissão? A submissão, a pessoa está debaixo da sua missão ali, inteiramente submisso à pessoa de Deus, tendo Jesus como seu, não só Senhor, como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Ele é o meu Senhor, e a sua palavra é a minha regra de fé, e ponto. Eu não tenho negociata, não tenho como chamar Deus para negociar, eu não tenho como chegar para Deus, Deus, foi mal aí, desculpa. Não, se pecamos, se erramos, estamos saindo fora dos caminhos do Senhor, temos que tratar com a nossa situação, a nossa submissão, a nossa obediência a Deus, a obediência, a submissão a Deus, a nossa dependência que às vezes temos de pessoas, né? Temos dependência de pessoas, e a gente tem às vezes necessidade de atenção, né? Algumas pessoas são carentes, e às vezes alguma dificuldade que está lá entranhada na alma, nas situações psicológicas, né? Prazer em sofrimento. E aí eu fico pensando assim, gente, é possível isso? Não estou falando de masoquismo, não. Eu estou falando de pessoas que têm prazer de sofrer, porque com o seu sofrimento, ele atrai a atenção de pessoas para ela, ela consegue fazer com que pessoas fiquem ali em torno dela, cuidando dela, choramingando junto com ela, pessoas que têm prazer no sofrimento, pessoas que têm prazer de ser manipuladas, pessoas que são manipuladas, gostam de ser manipuladas, e pessoas que gostam de manipular. Isso tudo são problemas que eu estou falando aqui, de uma forma geral, mas problemas que estão na alma de pessoas. E permita o Espírito Santo fazer uma ressonância, permita o Espírito Santo passar vista sobre a sua vida, como o salmista disse lá, Senhor, sonda-me, né? O Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelos teus caminhos eternos. Eu quero ser guiado pelos caminhos eternos. Isso não quer dizer que você tem que ficar aí se esforçando ou se colocando debaixo de condenação. O Espírito Santo não te acusa, ele te convence. O Espírito Santo não fica te acusando, botando o dedo na sua cara, não. Pelo contrário, ele convence você da sua falha, do seu fracasso, da sua dificuldade. Ele te conduz para o lugar de acerto. Ele trabalha dessa forma na nossa vida. Então ele não trabalha com o dedão na nossa cara nos acusando. O Espírito Santo não te acusa, ele te convence. Mas se eu quero, Senhor, faça uma ressonância da minha alma, faz uma ressonância do meu espírito. Lembra que nós falamos domingo passado do sofisma, que é a mentira com cara de verdade? Senhor, será que eu tenho permitido, Senhor, permitido que a mentira com cara de verdade faça parte da minha vida? Eu quero andar na luz, eu quero viver na sua presença. E a gente pensando que todo mal causado pelo pecado na minha vida, todo mal causado pelo pecado da minha vida, ou seja, pode ser tratado, minha vida pode ser restaurada. Todo mal, aquelas pessoas que têm descido nos degraus mais baixos da vida de pecado, o Senhor quer inverter o caminho dessa pessoa. Qual é o caminho? Sem a santificação, vejo isso como um degrau, a cada dia se santificando, para chegar lá na presença do Senhor e habitar com Ele para todos sempre. Aqueles que desceram em degraus baixos da vida, o Senhor quer inverter o caminho. Todo mal, todo pecado,
Ele pode restaurar, Ele pode perdoar, Ele pode limpar, e pode tirar-nos da consequência do pecado também, pode livrar nossa alma. Eu entendo que é dessa forma que o Evangelho nos conduz a conhecer os valores, os princípios, e a santificação é um dos princípios, é um dos valores que eu tenho que prezar no meu coração, prezar na minha alma, e entender que não tem pecado que tenha tanta força, tanta, vamos dizer assim, raízes no meu coração, na minha vida, que o Senhor não possa tirar. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui eu vou colocar, naquele tempo era espada, hoje podemos falar assim, mais afiado do que o bisturi, ou quem sabe um laser para cortar. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar lá no cerne do coração do homem, na alma, onde divide a alma e o espírito. Você, professor, doutor, bacharel em teologia, não consegue separar. Eu ainda não vi uma explicação de alguém dizendo assim: olha, a alma está aqui, o espírito está aqui, de uma forma que não ficamos com dúvidas. Mas a Bíblia fala que a palavra dele faz a divisão. A palavra dele faz a diferença entre seus pensamentos e as suas intenções. Permita que ela faça a ressonância na sua alma. Você sabe por quê? Que sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém. Então não há conchavo, não há, vamos dizer assim, precedente, não há condição. Senhor, e sabe como é que é? E não tem esse tipo de acordo com Deus. A Bíblia fala que nós temos e podemos ser santificados, e que todo o poder do pecado nós podemos ser libertados dele, todo o poder do pecado. Tudo que eu preciso é me colocar diante do Senhor, na condição de ser aquele que vou andar com Ele. Diz ainda: o Espírito Santo será o laser, falando aqui da minha fala, para cortar tudo que for necessário, porque o meu amor a Deus, para que o meu amor a Deus seja inteiro, para que eu possa amá-lo de todo o meu coração, para que eu possa amá-lo de todas as minhas forças, para que eu possa amá-lo de todo o meu entendimento. Gente, eu fico cantando os cânticos aqui que a gente canta, e pensando na letra, e expressando com o meu coração, com a minha alma. Sabe, eu canto em espírito e verdade mesmo. Eu fico cantando, falando: Deus, essa letra, é isso que eu acredito, é isso que eu concordo com isso, 100%. As declarações com respeito ao nosso Deus. Mas que não seja uma teoria para o seu coração, um verso que quando você lê na Bíblia, você fica apertado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o coração. Não é meio coração, não é parte, não é 50%, não é 80%, não é 90%, não é 99%, é todo o coração, todo. Aí a Bíblia fala: com todas as minhas forças e de todo o meu entendimento, como eu disse, da compreensão. Deus não vai cobrar de você a coisa que você não conhece, mas do seu entendimento Ele vai cobrar. Com certeza Ele vai inquirir de você: olha, eu sei que você entende, eu sei que você compreende essas coisas. Então Ele não vai cobrar uma coisa que você não sabe. Então a Bíblia fala que Deus espera que nós o amemos dessa forma. Então permita que a palavra do Senhor faça uma ressonância da sua alma, faça uma ressonância do seu corpo, porque ele precisa ser sacrifício vivo apresentado a Deus. Faça uma ressonância do seu espírito, porque no espírito também reside impurezas. Então a gente pensa: Deus, eu quero ser santificado, quero ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, cuja minha vida está inteiramente entregue ao Senhor. Valores, e um dos valores é o que mesmo? É a minha vida em santidade, é a minha vida separada para o Senhor. E aí você pensa assim: dura coisa, parece que é difícil da gente viver assim, mas não é verdade. O Senhor nos dá condição no Espírito Santo para nós vivermos assim. E diante disso, nós entendemos que o Senhor,
Ele responde às nossas orações. Ele ora nosso coração quebrantado. Onde é que está isso? 2 Crônica 7, verso 14. O que é que diz lá na palavra nossa? 2 Crônica 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A Bíblia fala que o nosso coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste. E Ele sabe como a nossa intenção e pensamento, Ele sabe exatamente como nós estamos por dentro, exatamente como nós estamos na nossa alma. Ele sabe disso. Nós não conseguimos ludibriar Deus com bonitas palavras, com palavras bonitas na oração, algumas coisas que nós podemos fazer. Nós não conseguimos ludibriar Deus. Ele conhece a nossa essência. E o bom de saber disso é porque Ele conhece que o seu coração é quebrantado. Ele conhece o seu coração quebrantado. Quem sabe hoje, alguém que está aqui hoje à noite, que está olhando para a sua vida e falando, eu preciso me acertar com Deus. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você está aqui pensando num coração de quebrantamento, ou é simplesmente pressão de alguma coisa que está sobre a sua vida. Então a gente entende, Ele entende isso, e sabe exatamente a diferença, onde que está a nosso quebrantamento, o permitir de Deus penetrar e fazer a mudança que for necessária. Venha, Senhor. Acho que todos nós aqui temos amigos, né? Todos nós temos amigos, temos ou não temos? Alguns têm vários, outros menos, mas todos nós temos amigos. E dentro da nossa amizade nós temos níveis de relacionamento, não temos? Tem alguns que a gente recebe no portão, não é assim? Chega no portão, a gente recebe, estica, como é que vai, tudo bem? Então, dali mesmo a gente despede, tchau, boa viagem para você, não é mesmo? Tem alguns amigos que são assim, a gente recebe no portão. Mas tem alguns amigos que a gente permite ele entrar nas nossas casas, mas só até a sala. Entra na sala e lá é servido o cafezinho, né? Lá é servido o cafezinho. Toma esse cafezinho lá na sala. Às vezes muito na copa ali, né? Mas tem outros amigos que ele não só entra no nosso portão, na nossa sala, na nossa copa, na nossa cozinha, e ele tem liberdade de abrir nossa geladeira. Ele abre nossa geladeira e olha o que tem de mão, dá aquela beliscada, não é verdade? É verdade. Mas tem alguns amigos que vão um pouquinho mais que isso. Eles entram na nossa vida de família, entram na nossa vida familiar. Eles convivem com a gente, conhecem nossos problemas, sabem do que nós estamos passando de apertos, de dificuldades. Eles compartilham da nossa vida pessoal, da nossa família, e alguns até da vida pessoal. Até da vida pessoal, sabe daquilo que nós temos de hobby, ou de problema, ou dificuldade, até as questões pessoais. Um dia desse, um irmão chegou para mim e falou, como é que você está? Eu digo, estou bem. Você está bem mesmo? Ele falou, estou ótimo, graças a Deus, estou bem. Ele falou, então vou abrir meu coração para você. E começou a compartilhar a vida dele, de uma dificuldade grande que ele está vivendo na vida dele, questão pessoal. Aí eu fico pensando, esse é um amigo que permite que a gente entre lá na sua intimidade, lá na sua vida pessoal, lá na sua vida pessoal. E aí nós entendemos que nessa caminhada do quebrantamento com o Espírito Santo, ele não deve ser apenas um convidado, um amigo, né? Mas a intimidade que ele quer ter conosco é dessa forma. Não é só recebido no portão e dali ele foi despedido, não. Entrar numa parte e ser despedido, não. Ele não quer ver uma partezinha só. O Espírito Santo quer ter a liberdade de entrar em todos os segmentos da sua vida, da sua alma, e poder dar o parecer dele em seu respeito a você, porque ele te conhece. Se tem uma pessoa que você não tem nada que você pode esconder dele, é o Espírito Santo. Então por que às vezes nós ficamos tímidos
de nos declarar para Ele, falar: Senhor, o Senhor me sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus problemas que eu tenho vivido no meu relacionamento conjugal, o Senhor sabe das minhas dificuldades que eu tenho com o meu vizinho, às vezes com o meu chefe, de vez em quando também. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe do particular da minha vida. Então o Espírito Santo, para produzir o quebrantamento que te sara, que te cura, ele não pode entrar só até parte. Ele não pode só entrar até parte. Para que a cura seja completa, meu querido, o seu coração tem que ser inteiramente aberto. Inteiramente. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Tem medo que o Espírito Santo possa levá-lo a alguma situação de constrangimento. Mas na verdade, se nós fôssemos viver aqui hoje um avivamento, aonde o Espírito Santo tivesse toda a liberdade no coração de cada um de nós aqui hoje, cada um de nós aqui, esse culto não terminaria 9h10, que eu vou passar do tempo, não terminaria 9h10, ele não terminaria 9h30, não terminaria às 10, às 11, porque seria um quebrantamento tão grande em nosso meio aqui, que muitos de nós estaríamos caindo de joelho, pedindo perdão para Deus, das nossas faltas, do nosso coração endurecido, da nossa falta de oração, da nossa infidelidade que temos tido com Ele, não só na palavra, na oração, mas nas coisas tão básicas como ser dizimista, ofertante, como ter um coração missionário. Se nós tivéssemos aqui um tempo de quebrantamento, nosso culto passaria de meia-noite, porque é o Espírito Santo trabalhando com a nossa alma. E o constrangimento que você acha que Deus vai causar, você não vai fazer questão disso não, porque é Ele lavando nossa alma, Ele consertando o nosso coração, Ele nos tirando da posição de mais ou menos, de crentes mais ou menos, para sermos uns crentes abençoados, cheios do Espírito Santo, porque Ele quer nos encher. Isso é absoluto, gente. O Espírito Santo quer nos encher a todos, mas Ele não pode encher 50%, Ele não pode encher 80%, Ele não pode encher 90%, 95%, Ele quer nos encher como um todo, porque Ele quer derramar, ou seja, para fluir do Espírito Santo, para que outros bebam da graça de Deus nas nossas vidas, é necessário nos encher inteiro. Então não é 50%, não é 80%, não é 90%, é 100%. Aí eu fico pensando: Deus, desperta o coração da igreja, desperta o meu coração, Senhor, porque eu quero ver o fluir do Teu Espírito Santo jorrando do meu interior. Isso só é possível se eu for totalmente esvaziado, se eu for totalmente despido da presença dEle. Caso contrário, Ele não vai encher metade, Ele não vai encher parte. Quando nós nos reservamos para nós estamos dizendo para Ele também: se reserve de mim, Senhor. Quando você se reserva para você, está dizendo para o Espírito Santo: se reserve de mim, Senhor, porque Ele não vai te encher forçado, Ele não vai te obrigar. E para alguns que pensam que o Espírito Santo enche meio vaso, isso é mentira. Ah, mas eu conheço alguém de tal lugar que ele é meio atrapalhado e fala em línguas. Cuidado com a língua que ele fala, talvez ele esteja possuído de algum espírito mesmo, mas não é o santo, não é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando nós nos abrimos e permitimos: Espírito Santo, encha nosso coração, venha derramar do nosso ser. E Ele quer isso, queridos. O Espírito Santo quer isso, Ele almeja isso com a nossa vida, viu, jovens, senhoras, senhores? Você é nosso convidado, que se você compreende o que eu estou falando, amém. Se não compreende, abra o seu coração para o Espírito Santo entrar na sua vida, derramar o poder dEle sobre a sua alma. Ele tem querido fazer a obra em nossas vidas. O primeiro valor é a santificação. O segundo é uma vida cheia do Espírito Santo, que não pode acontecer sem o primeiro acontecer na minha vida. O segundo princípio, valor que Deus quer me fazer cheio da sua presença, é ser cheio do Espírito Santo, mas não pode ser se eu não sou santificado, se eu não sou santo, se eu não tenho vivido uma vida separada para Deus. Amém. 8:55. Você sabe por que eu estou parando aqui? Porque tem mais uma parte para ser completada.
Amém. E não vai dar tempo para falar hoje. Aí você está falando, mas ia até meia-noite, né? Curve sua cabeça. Curve o seu coração diante de Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque, Senhor, aqui está a tua igreja, teu povo, Senhor. Se alguém aqui está sendo acusado, Senhor, de alguma forma, nós repreendemos isso, Senhor. Meu Deus, nós estamos orando para que o teu Espírito Santo esteja falando ao coração, convencendo-nos. Faz uma ressonância da nossa alma hoje à noite, Senhor. Faz uma ressonância do nosso corpo, do nosso sacrifício, do instrumento que nós estamos consagrando ao Senhor, que é o nosso corpo. Meu Deus, do nosso espírito. Se tem alguma coisa que o Senhor tem reprovado, Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado nossa compreensão e entendimento da sua palavra, do Senhor, Deus, Pai, livra-nos. Deus, ilumina-nos com a palavra do Senhor, com a sua verdade, e que ela, que penetra, que sonda nosso coração, Pai, possa estar penetrando no mais íntimo do nosso ser. E eu quero declarar isso por mim, que o Senhor tem a liberdade de fazê-lo. O Senhor tem a liberdade de fazê-lo, Senhor. Penetra no meu coração, sonda-me, Senhor, sonda-me. O Senhor me conhece, vê se há algum caminho, Senhor, um caminho, uma situação que te desagrada, Senhor. Deus, faz isso na minha alma, faz isso na minha vida, Senhor. Acredito que cada irmão aqui quer o mesmo, Senhor. Porque nós não queremos ficar à margem. Nós não queremos ficar separados, nós não queremos, Senhor, ficar olhando as coisas acontecer, nós queremos ver as coisas acontecendo em nossas vidas. Cantamos hoje, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz o avivamento novamente, Senhor. Quem sabe alguém aqui está orando essa oração, pensando na sua vida no passado, que já esteve melhor do que é hoje, que já esteve, Senhor, ainda mais avivado do que já foi hoje, mais dedicado do que é agora. Deus, em nome de Jesus, faz de novo. Faz esse coração, Senhor, ferver de paixão pelo Senhor, de amor pelo Senhor. Deus, as forças seja dada, empenhada pelo Senhor. Deus, como também o nosso entendimento, Senhor, para o Senhor, aquilo que nós temos de compreensão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão e irmã, convidado que está aqui hoje à noite. Nos dê uma semana, Senhor, em que o nosso coração vai estar pesado, pensando no melhor, naquilo que nós podemos avançar no seu reino. Nós queremos crescer no reino, Senhor, queremos avançar no seu reino. Em nome de Jesus, é no nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana, Senhor, revigorada no teu Espírito, Senhor. Muito obrigado. Oramos por cada um. E conforme já falamos hoje de manhã, tem alguma enfermidade, tem algum mal que está tocando, que algum aqui está sendo acometido, nós oramos em nome de Jesus, que sejam curados. Deus, a enfermidade seja expulsa, curados agora em nome de Jesus. Que irmãos e irmãs que estão aqui, quem sabe com peso na alma, Deus, que sejam libertados, porque o Senhor o faz livres, em nome de Jesus. Deus, venha derramar sobre nossas almas um avivamento. Nós queremos um avivamento. Muito obrigado pela vida de irmãos, de pessoas que são fiéis ao Senhor, que têm aprendido a ser dizimistas pela fé, pela obediência em princípios que já conhecem. Deus, e por isso obedecem em ser dizimistas e ofertantes. Então recebe os irmãos e as suas ofertas e abençoa em nome de Jesus. Nós levantamos diante do Senhor a vida de cada um e consagramos ao Senhor pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.